Olha, ainda sobre esse assunto das gravações de conversas de advogados e clientes em presídios federais, a gente convidou aqui o doutor Gustavo Medeiros, advogado e vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB daqui de São Paulo, para explicar melhor como funciona tudo isso. Muito boa noite, doutor. Obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. Eu que agradeço o convite. Doutor, qual o entendimento hoje da Justiça sobre esse assunto, em se o preso ali pode ter a conversa gravada com a defesa? Isso é um critério mais de cada juiz ou não? É um critério para toda a prisão de segurança máxima? O critério ele tem que ser legal, né, Leandro? Então, hoje, a lei que rege os estabelecimentos penais federais de segurança máxima, que é a Lei 11.671, ela passa uma série de critérios super rigorosos que a Basília acabou de comentar aqui para a audiência do SBT News. Só que ela determina de modo expresso que as gravações monitoradas no parlatório, elas são vedadas nas entrevistas com os advogados. Então, o que hoje há na lei, né, isso aí foi uma novidade trazida pelo pacote anticrime em 2019, que alterou tanto a Lei 11.661, que rege os estabelecimentos penais federais de segurança máxima, como a Lei de Execução Penal para aqueles presos que estão sob o regime disciplinar diferenciado. Elas vedam expressamente a conversa com os advogados. Então, hoje, conversa de preso com advogado, por regra, não pode ser monitorada. O que eventualmente eu entendo que pode ser monitorado? Quando há uma manifestação expressa, uma autorização expressa de um juiz, e eu entendo que tem que ser quando o advogado ele está sob suspeita de prática de crime, né? O que está, Leandro, por trás de tudo isso? É a proteção, são investigações contra o crime organizado, né? Eles querem evitar que, eventualmente, informações de dentro do presídio, informações, ordens ilícitas, saiam do presídio para o mundo exterior. E entendem, né, que gravar a conversa com o advogado seria necessário para evitar que isso acontecesse, né? Tanto hoje é vedado a gravação dos advogados que há um projeto de lei no Senado, projeto de lei do senador Márcio Bittar, né, o 249 de 2025, super recente, que ainda é um projeto de lei que tem uma previsão expressa ali de monitoramento do cliente com o advogado quando o cliente está sob suspeita de envolvimento com organização criminosa, ou seja, ele não fala da atuação ilícita do advogado. O que eu vejo com muita preocupação, e eu até entendo que isso não irá adiante. E se for adiante, eu acredito que já nasce inconstitucional, né? Porque hoje o Estatuto da OAB, o Estatuto da Advocacia, que tem força de lei federal, ele prevê o sigilo da conversa entre advogado e seu cliente. Nesse cenário, nesse caso envolvendo o Daniel Vorcaro, doutor Gustavo, o senhor acredita que cabe gravação a uma conversa com o cliente? Já que, colocando em um contexto, já que nesse primeiro momento as investigações mostram que ele manteve muita relação, influência em vários setores, ou não? O senhor acha que isso depende de uma decisão do ministro André Mendonça? Absolutamente nenhuma razão para se gravar entrevista do advogado do Daniel Vorcaro com seus advogados, tá? Como eu disse, Leandro, eu repito, o que está posto hoje na lei e o que determina somente irá gravar a conversa de um preso, seja ele em qualquer estabelecimento, aqui no caso, estabelecimento penal federal de segurança máxima com seu advogado, se os advogados tivessem envolvidos na prática de crime, o que não é o caso. Tá? Então, acho que não há nenhuma. Pouco importa se é Daniel Vorcaro ou quem quer que seja, a lei vale para todos. E a lei hoje ela diz que é vedado a gravação de presos com seus advogados. É claro, Leandro, que a gente sabe que esse assunto, inclusive, está sendo discutido hoje no Superior Tribunal de Justiça, né? Há um mandato de segurança ainda em tramitação, mas é de um caso específico, onde foi feita uma gravação, onde houve uma autorização por um determinado período para aquela gravação, né? O que não se pode é gravar indiscriminadamente todas as conversas de advogados. Então, doutor, cabe ao ministro André Mendonça determinar ou não essa gravação. Esse é o cenário.
O cenário é o seguinte, Leandro, pelo que eu vejo. Pelo que eu li das notícias, todas as gravações no parlatório deste estabelecimento penal em Brasília são gravadas, sejam elas de familiares, sejam elas de advogados. Isso já vem acontecendo. O que a defesa do Daniel Vorcaro tomou cuidado é falar assim, ó, recebi a informação do estabelecimento penal, eles dizem que todas as gravações são gravadas. Eu não quero que a gravação seja gravada, né? O Estatuto da OAB permite isso fere a Constituição Federal. Então, cabe ao ministro André Mendonça determinar que o estabelecimento penal providencie toda uma sala que seja, ou toda a logística possível, para que o Daniel Vorcaro se entreviste com seus advogados totalmente reservado, sem que isso seja gravado. Por isso que eu entendo que a defesa já se antecipou, em caso não sendo possível, aí não sendo possível seria no sentido de o estabelecimento, de forma administrativa, as instalações não concedessem, não fosse possível que autorizasse essa entrevista reservada entre cliente, que ele seja demovido para outro estabelecimento. Agora, doutor, esse caso do Daniel Vorcaro, a gente pode compreender na seguinte, a defesa, ela pode, ela vai fazer, ela já fez essa solicitação, mas houve algum caso lá atrás em que essa regra foi quebrada, em que um presídio de segurança máxima, o advogado conseguiu conversar com o cliente sem gravação nenhuma? Eu não tenho conhecimento, Leandro, se já houve um pedido, uma autorização expressa, né? Mas o que nós temos notícias é que houve casos em que houve a gravação, inclusive na própria Lava Jato, né? Na época da Lava Jato, vazaram conversas de advogados com seus clientes, né? Algumas delas que não era no caso de estabelecimento penal, eram conversas oriundas de interceptações telefônicas e solicitou-se que essas provas fossem totalmente descartadas. Elas vazaram, né? Mas eu não tenho conhecimento de que, se nesse estabelecimento penal específico em Brasília já houve uma autorização de modo contrário. Mas acredito que sim, porque me parece que seria algo absolutamente normal que alguém solicitasse dessa forma, fizesse esse pleito. Ok. Doutor Gustavo Medeiros, muito obrigado, viu, pela presença aqui no SBT News. Uma boa noite, uma boa semana e até a próxima. Até, Leandro. Muito obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigado.